Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado, Senhor. Vamos fazer a leitura hoje no livro de Êxodo. É algum aparelho aí embaixo que não está ligado aí. Olha a mesa de som toda aí em cima e embaixo. Se alguma coisa aí não está ligada. Som. 3, som. 3, som. E a som. Começou a chegar agora. Agora sim. Agora estou me ouvindo. Vou abaixar um pouquinho o retorno. Livro, está muito alto o retorno, do Êxodo, capítulo 3, versículos, vamos ler os 10 primeiros aí. Êxodo 3, do 1 ao 10. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Aleluia. E nós vamos falar hoje sobre o líder Moisés. Êxodo 3, 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós falamos contigo concernente à ministração, ao ensino, ao aprendizado da tua palavra. Estamos aqui diante deste texto, e nesta noite nós iremos aprender, Senhor, sobre a liderança, sobre a formação, sobre a criação, a identidade, sobre a vida e família do nosso servo Moisés, do teu servo, daquele a qual se submeteu à tua ordem e vontade, e escolhido por ti, ó Pai, não hesitou, não retrocedeu e não se acovardou diante da responsabilidade de libertar e também de caminhar com aquele povo pelo deserto durante o tempo a qual o Senhor determinou para que assim o fizesse. Espírito Santo de Deus, nada adianta, Pai, nesta noite, nesta hora, somente o aprendizado, somente a letra, somente, Senhor, a temática passada, Senhor, para a tua igreja e para aquele que nos assiste pelas redes sociais.
mas acima de tudo, Senhor, que o nosso compromisso para uma aplicação pessoal seja, Senhor, soberana, seja, Senhor, um compromisso voltado na verdade de executarmos aquilo que temos aprendido na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, corrobora conosco nesta noite, que a Tua palavra siga o livre curso e que ela não encontre impedimento, empecilho, barreira, mas que ela chegue aos nossos corações, ó Pai, num trâmite direto, num trânsito livre, num curso que chegue, Senhor, aos nossos corações, e que nós não venhamos ter aqueles que venham atrapalhar não só a ministração da Tua palavra, mas também, Senhor, o agir do Senhor através da Tua palavra em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, assim como Moisés, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, me usa como instrumento para o louvor da Tua glória, e que nós tenhamos uma boa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Queremos aprender nesta noite, como eu já disse, sobre a liderança de Moisés. Aprendemos sobre a criação de Deus, do homem, natureza, anjos. Aprendemos sobre o chamado de Deus para com Abraão e a sua saída de Ur dos Caldeus, parando em Harã e prosseguindo até a Canaã, a terra que o Senhor prometeu a ele, que daria a sua descendência, a sua posteridade. Mas também o Senhor disse a ele que na quarta geração o povo ficaria escravo e depois o Senhor levantaria um libertador. Falamos sobre o Egito na sexta-feira passada, a terra da escravidão, a terra desértica, árida, sofrida e difícil. Falamos sobre o trabalho árduo, o construir tijolo, as duas cidades, cidade celeiro, a qual o Faraó fez com que o povo de Israel as construísse debaixo de muita servidão, de muita opressão, a qual colocou para ele muitos trabalhos, atou a vida dele em trabalhos, para que eles não tivessem tempo também de buscar ao Senhor, tamanho cansaço que eles os tinham ao término de cada dia. E hoje nós iremos estudar sobre a vida deste líder chamado Moisés. Na história bíblica, o líder Moisés forma com Abraão e com Davi o trio respeitável que Deus usou extraordinariamente, a quem muito deve Israel e todo o mundo. Se hoje nós temos uma religião, se hoje nós temos principalmente a liberdade de culto, e se hoje nós conhecemos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi porque um dia alguns homens, como eu mencionei, 3, Abraão, Moisés e Davi, se dispuseram, presbítero Juarez, a exercer o seu chamado com excelência. A liderança mosaica foi tão poderosa que o corpo de Moisés teve de ser ocultado por Deus para que não ocorresse a Moisés olatria. Porque se Deus não esconde o corpo de Moisés, irmão, se alguns hoje, presbítero José Pereira, que aniversariou ontem, se alguns hoje em dia, por tão pouco, muitas vezes não foi nem eles que fizeram, já são idolatrados com o operador irmão Saulo, imagina Moisés, o homem que o seu cajado se tornou uma serpente, o homem que através do seu cajado o mar vermelho se abriu, o homem que viu a face de Deus, o homem que andou com Deus, o homem que guiou 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças, uns apontam 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas durante aquele deserto. O homem seria idolatrado, o homem seria mumificado, o homem seria feito Deus, mas Deus não deixou. Deuteronômio 34 e versículo
6, vai dizer que Deus escondeu o corpo de Moisés para que ele não fosse feito um Deus. E este, Deuteronômio 34 e 6, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E lá no Novo Testamento, no livro de Judas 9, só tem um capítulo, diz que Satanás disputava o corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel, naquela batalha, não ousou dizer blasfêmia, mas só dizia para ele: o Senhor te repreenda. Satanás queria o corpo de Moisés, e alguns interpretam que era para usar este corpo, aleluia, para o fazer Deus. Moisés exerceu um papel importante na nação israelita. Ele não só foi o libertador, mas ele foi o legislador. Moisés foi profeta, foi historiador, conquistador, foi geógrafo, general, estadista e moralista. Deus escolheu este homem para exercer todas essas responsabilidades diante da nação de Israel. E qual é a sua identidade? Qual era o que vinha escrito no RG de Moisés? Hoje tem tudo no RG: PIS, título, carteira profissional, número do SUS, tipo sanguíneo. Você coloca tudo na identidade. Se nós fôssemos contextualizar o RG de Moisés hoje, como seria? O que estaria escrito na certidão de nascimento dele? Filiação, meu Deus, estado civil. Vamos estudar, irmão, nesse tópico, os traços que permeiam a identidade e a graciosidade espiritual de Moisés. Primeiro, seu nome. Êxodo 2 e 10. Êxodo 2 e 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome, e disse: porque das águas o tenho. Glórias. Moisés, irmão, este nome não tem a sua origem hebraica, judia, ele tem a sua origem egípcia. Diversos faraós tiveram nomes compostos do elemento Moisés, como Ramsés, Tutmés, no hebraico Moses. Este nome é derivado do egípcio Mes ou Meso, que tem o significado de tirado das águas. Moisés foi salvo das águas por causa da arca dos juncos que a sua mãe biológica, Joquebede, o fez. A arca que é um tipo de Cristo que nos livrou das águas da morte. Além de aquele menino, irmão, se afogar naquelas águas, se não fosse aquele junco, nós vimos a semana passada que as águas do Nilo eram cheias de crocodilos. Ou Moisés morreria afogado, ou morreria engolido por um daqueles bichos. Mas Deus preparou o escape, mas Deus preparou a proteção. Assim como anteriormente na geração diluviana, Noé foi salvo na arca, Moisés também foi salvo na arca, e a igreja também será salvo na arca que chama Jesus Cristo. Permaneça na arca, permaneça na arca, ainda que seja incomodando, ainda que o cheiro não tenha agradável, ainda que a companhia seja de bicho, permaneça na arca, ainda que esteja cheirando a betume, permaneça na arca. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Filiação, que tinha na filiação. Qual era a filiação de Moisés?
Nome do pai? Amrão. Aleluia. Filho legítimo de Arão. E o nome da mãe? Joquebede. Oh, glória. Joquebede quer dizer Jeová é grande. Aleluia. E era também uma das filhas de Levi. Está em Êxodo 6:20. Aleluia. Adotiva. A princesa egípcia, filha de Faraó, que desceu a banhar-se no rio Nilo, segundo o historiador dos pais do primeiro século, Flávio Joséfo, diz que ela chamava Termutes, a mãe adotiva de Moisés, mas a Bíblia não diz. Moisés era considerado um príncipe egípcio. Moisés, olha isso aqui, irmão, guarda isso aqui. Olha a identidade de Moisés, olha o caráter, a formação que este homem teve. Aleluia. Moisés desistiu de uma posição invejável das riquezas faraônicas, dos palácios tebanos, do prestígio da elevada posição oficial, para sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus. É o maior exemplo velho testamentário de renunciar. Hebreus 11:24 vai dizer que ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11:24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés era um príncipe, irmão. Moisés foi um príncipe no Egito. Príncipe no Egito. Aleluia. Mas ele recusou isso aí. Ele renunciou. Bendito seja o nome do Senhor. Infelizmente, muitos têm abraçado as propostas mundanas. Infelizmente, muita liderança tem caído diante de proposta do mundo. Quantas alianças que pastores têm feito, irmão, com político, com o mundo lá fora, por prestígio, por promessa, por uma lata de tinta, aleluia, por um ar-condicionado, por um monitor de 50 polegadas, glória a Deus, por um instrumento, por uma caixa de som. Será que a igreja não tem condições de se manter? Será que Cristo, que é o dono da igreja, não mantém a igreja até hoje? Porque muitos têm barganhado e têm querido manter relação com o Egito. Moisés abriu mão de tudo isso, abriu mão do trono, abriu mão dos manjares do Egito, abriu mão da coroa. Glória a Deus. Renúncia, irmãos, esse é o Evangelho. Nós vamos ver no final aqui na conclusão, Moisés é um tipo de Cristo. E no Velho Testamento, a Bíblia já vai dando exemplos, irmãos, de pessoas que renunciaram, irmão, o bom, renunciaram o prazer, renunciaram tudo. Lembra de Daniel? Chegou na Babilônia, você vai comer com o rei, você vai comer o melhor do rei. Eu não quero, eu vou comer legume e água, não vou querer tomar esse vinho, não, eu quero tomar água, eu não quero esse manjar, não, essas comidas gostosas, apetitosas aí, eu quero legume. Bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje em dia, infelizmente, a liderança tem se esbaldado nos manjares do mundo. Pastores estão levando vida regalada. Como que eu vou andar com um carro de valia R$1.300.000, sabendo que tem bom passar necessidade da igreja? Os pastores de hoje em dia não querem renunciar, irmão. Quantos mais tem, mais eles querem, porque dinheiro é número, ele multiplica e o número é infinito. Infelizmente, o evangelho está banalizado, está escandalizado lá fora. Muitos não querem vir para a igreja mais, preferem se pensar por quê? Porque tem a ideia de que muito pastor é ladrão. Infelizmente, muitos são. Não significa, porque a nossa salvação está em Cristo. E ainda tem pastores fiéis, idôneos como eu, como o pastor Zé, que trabalhou até o fim da sua vida e hoje está aposentado, mas trabalhou. Eu trabalho, o senhor que trabalha é aposentado, tiveram o seu trabalho.
Mas infelizmente, pastores que vivem da lã das ovelhas escandalizam o nome do meu Deus e não renunciam nada, não aprenderam com Moisés. O líder Moisés renunciou para sofrer com os egípcios no deserto 40 anos. Vamos para a sua certidão de casamento, Moisés. Já passamos pelo seu RG, filiação, certidão de nascimento. Agora, sua certidão de casamento. Casado. Aleluia. Sendo já grande, com a idade de 40 anos, após cometer um assassinato, ele foge para Midian. E é lá que ele tem essa visão aqui. É lá o contexto que nós lemos de Êxodo 3. E ele casou-se com a filha de Jetro. O texto que nós lemos diz que ele estava apacentando as ovelhas do sogro. E o nome da mulher dele se chamava Zípora, ou Emoção. O nome Zípora significa Paranal. Está em Êxodo 2:21. Aleluia. Êxodo 2:21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, e com ela teve 2 filhos. Está em Êxodo 18:3-4. O nome dos 2 filhos de Moisés. Êxodo 18:3-4. Primeiro chama Gerson e o segundo Gerson. Êxodo 18:3-4. Vamos ler o 2, 3, 4. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. E Moisés também desposou uma mulher cuxita, príncipe etíope, conhecida entre os judeus com o nome Tarbis. A Bíblia não diz o nome, mas na tradição judaica, o nome dessa mulher é Cuxita, ou Cusita, depende da tradução. E tem esse contexto em Números 12, quando Miriam questiona essa mulher, e por que Deus só usa Moisés e não usa eles. Deus desce, conversa com os 3, deixaram Miriam leprosa uma semana. Moisés intercede, Deus cura. Depois eles prosseguem viagem. Cuxita vem de Cústico, que é o primeiro filho de Cã. Então Moisés se casou com Zípora e depois teve esse relacionamento que a Bíblia dá no detalhe com esta mulher etíope, Cuxita. Números 12 e versículo 1. Vamos para o perfil de Moisés. As características que descrevem a vida de Moisés, irmão, são infinitas. Para uma rápida consideração, na sequência vão algumas. Moisés foi consagrado. Moisés é intercessor. Moisés é humilde, é corajoso, é espiritual, é abdicado, é temente, é manso e é obediente. Alguns predicados aí, alguns adjetivos. Aleluia. E é o perfil das características que regem este líder. E como Moisés foi formado? Moisés foi um líder realmente preparado por Deus para efetuar a libertação do povo israelita. E ele passou por 3 faculdades. Sabe quais são as 3 faculdades que Moisés passou? Primeira de Joquebede, sua mãe, da casa. Faculdade da família, o ensino no lar. Segunda faculdade egípcia. E a terceira, o próprio Deus. Diplomado por essas faculdades, sua visão de liderança foi escutada em 3 coisas: o que devia ser feito, o que podia ser feito e como fazê-lo. A formação de Moisés passou
por 4 processos. Aleluia. Primeiro, preservação. Êxodo 2 e 3. Olha o que diz aí. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Diante da perseguição daquele faraó, diante da ordem de matar as crianças, os infantes masculinos de 3 anos, de 2 anos para baixo. O menino cresceu, passou 3 meses, o choro já não dava para segurar mais, não dava para esconder mais a criança caminhando, tateando pela casa. Joquebede tem a divina ideia, meu Deus, obrigado por pensar. Joquebede tem a divina ideia, irmão. Essa ideia não veio de áudio, veio da tenda do lado, não veio do WhatsApp, não veio da série da TV da época, não. A ideia veio do céu para Joquebede. Faz uma arca, oh glória, betuma com pés para proteger, para infiltrar água, para guardar o menino, põe ele dentro e põe na beira do rio, e deixa comigo o resto. Bendito seja o nome do Senhor. Faça, irmão, o que for para você fazer, porque a paz de Deus ele garante. Aleluia! O que tem de pessoa atrapalhando os planos de Deus, querendo meter a mãozona e fazer do seu jeito, é do jeito de Deus. Faz que o resto ele garante. Foi o Senhor, irmão, que inspirou e conduziu o plano de colocar o menino Moisés no rio, e também da princesa de encontrá-lo. Irmão, olha o tamanho daquele rio. E outra, eu estava meditando hoje, o que aquela princesa foi tomar banho naquele lado do rio? É de Deus, irmão. Não tem como Joquebede ter colocado o cesto ali, a arca de junco, na beira do rio, e aquela mulher veio tomar banho bem ali, irmão. É Deus que direciona, irmão. É Deus que prepara o caminho. Os encontros são marcados por Deus. Encontros são marcados por Deus. Olha aqui, isso aqui é forte, hein? Veja, igreja, como os servos do Senhor serão imortais até cumprirem as suas missões. Oh glória, Moisés ia morrer com 3 meses, irmão, porque ele tinha uma missão para cumprir até os 120 anos de idade. Abraão não ia morrer com 100 anos, porque ele tinha uma missão para cumprir até os 175 anos. Aleluia, você tem uma missão para cumprir, você não vai morrer antes da hora, você é imortal até cumprir a sua missão. Aleluia. A forca de Amã não teve poder para demorar Mardoqueu. A ferocidade de Herodes não pôde atingir o menino Messias. Pedro no cárcere de Herodes, sentenciado à morte, não temeu. Antes dormia descansando na promessa de Jesus, que havia dito que ele só morreria quando fosse velho. E Paulo não temeu naufrágio, irmão, na ilha de Malta, porque o anjo havia lhe dito que ele pregaria em Roma. Se Deus te prometeu, irmão, algo não aconteceu ainda, aleluia, fica tranquilo, pode dormir tranquilo, pode descansar nos braços do Pai, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vela o teu sono, ele guarda a tua vida, ele faz prosperar, ele faz acontecer. Deus quebra a esterilidade, Deus quebra a mornidão. Se estiver morto, ele ressuscita para cumprir o seu propósito. Aleluia. Deus tem os seus meios, irmão, de guardar os seus. Não ia ser aquelas águas do Nilo, nem aqueles crocodilos que ia acabar com os planos de Deus. Deus usou, irmão, foi a princesa. Deus usou, foi a filha do faraó. Deus usou a filha, meu Deus. Você tem noção, igreja, do tamanho desse Deus? Irmão? Você tem noção do que Deus é capaz de fazer, irmão? Por isso que a Bíblia diz:
A Bíblia, eu fico com a Bíblia, e quando Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, se não me falha a memória, Gálatas 6, 7, de Deus ninguém zomba, porque tudo aquilo que eu implantar, isso ele colherá, ou sem parar, irmão. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Aí Deus repete uma coisa. O pai da menina estava matando todos os pequenos. Deus pega a filha dele para criar um dos pequenos. Aleluia. Para depois libertar o povo lá dentro. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a criação de Moisés. Aí Moisés está lá no cestinho, para cima, talvez dando risada, não estava nem sabendo o que está acontecendo. Aí de repente minha filha para lá tomar banho, justamente na beira do rio, ali nos juncos, onde estava o menino no meio daqueles arbustos ali. Glórias. E a irmã de olho, ó, Miriam. Miriam, foi bênção, mas também de nós. É um ser humano. Nós também, nós vai tomar lá em cima, daqui a pouco a gente. É igual Pedro, né? Olha, estava lá em cima, daqui a pouco estava lá. Miriam estava lá em cima. Olhou o irmão, daqui a pouco viu a frente para pegou a criança, ela já encostou, falou: quer uma ama de leite para cuidar do menino? A princesa, né, a filha de Faraó falou: quero, peraí que eu vou chamar. Aí Miriam foi lá e quem ela chamou? A mãe Joquebede. Aleluia. Êxodo 2, 7, 8. Ó. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Oh, glória. Aleluia. Joquebede instruiu sabiamente seu filho Moisés nos caminhos do Senhor. Instruiu Moisés a amar o povo israelita. Isso foi importantíssimo para a sua missão. A mãe tem uma influência poderosa na educação dos filhos. Em alguns casos, é quem mais passa tempo com eles. Provérbios 22, 6. Ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não venha se desviar dele. A psicologia tem acelerado que é a infância. Eu estava lendo hoje, pesquisei. Até os 5 anos é a idade aonde está sendo formado o caráter da criança. Deus é poderoso, Deus preparou tudo, irmão, para Moisés ser criado dentro da sua casa. Foi ensinado na religião do seu pai e da sua mãe. Foi ensinado a amar o povo israelita. Foi ensinado a amar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés foi ensinado por Joquebede, foi ensinado por Arão, foi ensinado, aleluia, a doutrina, a amar ao Deus da criação. Não foi ensinado com aqueles deuses pagãos, não. Foi ensinado com o único Deus, o Deus de Israel. E a psicologia diz que a infância é a idade ideal para plantar uma vida aos ensinamentos básicos que vão norteá-la por toda a existência. A criança aprende coisas, irmão, até os 5 anos que ela não vai esquecer nunca. E eu citei Provérbios 22, 6, mas citei, e agora eu estou degustando. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não venha se desviar dele. Talvez se afaste por um tempo como eu, mas fui ensinada no caminho e guardei os ensinamentos. Quando veio o dia mal, quando eu fui lançado na cama no leito de dor, lembrei e voltei para a casa do pai. Ausente da casa de sua mãe Joquebede, Moisés jamais deixou esfriar o seu amor pelo seu povo. Sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos. Versículo 11 aí, ó. Êxodo 2 e 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos. Olha aí, ó. Não se esqueceu, irmão, dos seus compatriotas, dos seus patrícios. Patrício, da mesma pátria, do mesmo povo, da mesma raça. Oh, glória, do mesmo sangue. Moisés não esqueceu dos seus patrícios, não. Quando ele cresceu, ele lembrou da casa do pai como filho pródigo. Opa, eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Eu não sou dessa terra, não. Eu sou do povo hebreu. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje em dia, infelizmente, a presença e o cuidado dos pais
As crianças têm sido terceirizadas. Salve lá quando muitas vezes na escola particular que ensina a criança. Se tiver um princípio cristão, como alguns colégios adventistas, ela vai ter uma base. Mas muitos pais entregam a criação dos seus filhos às redes sociais. Muitos pais, ainda tem os remanescentes, ainda tem aqueles que ensinam, sempre ensina junto. Ainda tem aqueles que acompanham o que os filhos têm aprendido na escola, ou que têm visto no histórico nas redes sociais. Mas tem pais e mães que entregam o celular na mão do filho, o tablet, o smartphone, o controle remoto, e aquilo ali é uma arma para o seu filho, aquilo ali é uma arma para essa geração. Se não souber usar isso aqui, tem destruído famílias, já matou o telefone, já matou um monte de coisa, o smartphone, o banco, ninguém vai mais banco, raramente, e o celular tem resolvido muitas coisas, mas infelizmente o presbítero Zé Pereira tem matado muita coisa, muita gente, muita família, muito ensino dos filhos tem sido morto por um smartphone. Muitos se assustam quando eu falo que minhas filhas não têm celular, não tem idade para ter, não tem estrutura e maturidade para ter celular ainda. Os pais têm terceirizado a criação e a educação dos seus filhos. O pior ainda é que não dão exemplo. Mas Joquebede, dá um exemplo aqui, Joquebede e Andrão ensinou Moisés direitinho o caminho que deve andar. Quando ele já era grande, quando ele cresceu, ele se lembrou e foi visitar os seus patrícios, os seus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. A educação de Moisés, que escola que ele estudou? No Prisma? Minha mãe dele de quarta-feira, os filhos dele estudou no Prisma, mas quem dera? Estudou na Mackenzie? Olha aí, Atos 7:22, está aí, a escola que Moisés estudou. Vamos ver o nome da escola, deixa eu ver aqui. Isso é escola. Odete, Teodomiro, deixa eu ver. Atos 7:22. Glória. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Estudou na escola egípcia. E era poderoso em suas palavras e obras. Ou seja, o que ele aprendeu, ele aplicava. Bendito foi o aluno instruído, o aluno aplicado. Todo líder precisa de boa instrução. Está aí, muitas vezes a liderança hoje é preguiçosa, acha que não tem que estudar, que Deus vai dar revelação na hora. Não estuda não, filho, não passa a hora estudando, comendo, lendo, pesquisando, vai, volta, vai no livro, vai na internet, vai na Bíblia, concordância, dicionário, comentário bíblico, vai e volta a hora. Estuda, bendito seja o nome. Paulo, quando estava preso, foi de um lugar para o outro, falou para um dos ajudantes, falou: traz meus pergaminhos, traz meus livros, meus rolos, traz tudo que tiver aí, porque eu preciso continuar estudando. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés teve, irmão, o melhor da sua época. Olha isso aqui, os egípcios comparavam pessoas sem instrução a um jumento com carga pesada, guiado pelo escriba, doutor da lei. O líder não é obrigado a ser formado, pelo menos ele deve ser bem informado, irmão. O que tem de líder, meu Deus do céu, meu Deus, principalmente o pior, o líder eclesiástico, o pastor, o líder, o presbítero, o obreiro, aquele que está na frente da obra, tem que estar inteirado. Tá bom, não quer fazer teologia, filho? Amém, a gente respeita, mas lê a Bíblia, busca a Bíblia. Leia livros que tenha concordância bíblica. Leia artigos que vai edificar a sua vida. Olha o que diz aqui, Eclesiastes 1:13, Eclesiastes 1:13. Aí. E apliquei o meu coração, que é Salomão. O homem recebeu Deus e ele podia. Deus deu sabedoria. Mas ele aplicou o que aqui, E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quando sucede debaixo do céu. Esta fator de ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Está falando aqui, filho, estude.
esteja inteirado da guerra, do Apocalipse, do Daniel, do livro, da ciência, biologia, matemática, o que está ensinando. Esteja inteirado do mundo. Está dizendo aqui, ó Salomão, ó, tudo que acontece debaixo da terra é para nós estarmos inteirados, é para nós esquadrinhar e informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Aí você vai perguntar uma coisa, você diz, não sei. Não se identificaram da terra no bar, lá dizer aonde veio todos aqueles jornais, irmão. Mas esteja acompanhando, guerra no Oriente, Rússia se levando, Estados Unidos, e a Bíblia que diz, Moisés foi inteirado, irmão, de toda. Moisés sabia entrar e sair, Moisés sabia tudo que acontecia no Egito. Nós não precisamos não ser príncipe, ter algum cargo político, algum cargo secular, para nós estarmos inteirados do que está acontecendo, irmão, dentro da nossa sociedade. Temos que estar inteirados dos nossos direitos, dos nossos deveres. Está aqui, ó, coloquei na minha Bíblia, não vai, na minha pasta não vai sair. Regimento interno, aqui, ó. O estatuto eu já li umas 2 vezes, está lá em casa, lá na minha pastinha, junto com as minhas ordenações. Está aqui, ó. Isso aqui é por membro da Igreja Evangélica Missão Antioquia. Tem, ó, esse exemplar, e ler de vez em quando, e refrescar a memória, de vez em quando eu leio, está marcado com marca-texto aqui, ó, alguns artigos aqui, ó. Marca-texto, ó, alguns artigos, ó. Sou obreiro, irmão, pastor, fui consagrado pela misericórdia do Senhor. Aqui, ó, tudo marcado, ó, alguns artigos incisos, ó, pertinente. Está aqui, ó, anda comigo, porque tem que estar informado, irmão, do que acontece. Você pergunta para alguns irmãos aí, qual é o credo da sua igreja? Credo o quê? Credo em cruz? Não, o que creve? Ah, não sei. Qual é o regimento interno? Não sei. Louva a Deus, irmão, é por isso que eu continuo nesse ministério, porque é um ministério, ó, que procura andar aqui, ó, como disse Salomão, aplicar o coração e esquadrinhar a tudo que acontece. Temos que estar inteirados. Moisés estudou. Quarto processo que ele passou, a meditação. Foi o tempo que ele matou um egípcio, porque estava oprimindo o povo hebreu. Ele se condoeu ali porque era povo dele, do sangue dele. Ele mata um egípcio. E aí no dia seguinte, ele vê 2 hebreus brigando. E aí ele vai intervir naquela briga. Vocês são irmãos, não precisa disso. Aí um deles fala, você vai fazer com nós o que você fez com o egípcio ontem? Aí ele caiu em si e falou, me descobriu, me viu, descobriu que eu matei o egípcio e escondi o corpo. Ele fugiu com 40 anos de idade e foi para Midian. Esse foi o tempo de aprendizado. Êxodo 2:15, ó. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da parte de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Sua tentativa, irmão, prematura de livrar Israel foi medíocre, assassina e sem consciência. Para chegar a ser o líder que foi, Moisés precisava de amadurecimento. Sua estada em Midian durante 40 anos confirmou de maneira eficaz para o seu amadurecimento através da meditação e do trabalho. Moisés usou a espada, ou usou a força, como Pedro também prematuramente usou para poder cumprir o plano do Senhor. Mas quando nós muitas vezes usamos a nossa força, com Deus sai de cena. E aí quando nós entendemos o propósito, nós entregamos na mão de Deus e deixa que Deus executa. Moisés estava ali apacentando poucas ovelhas para depois apacentar multidões. Moisés, o líder por excelência. O sucesso da liderança de Moisés foi única e exclusivamente por estar nas mãos de Deus. E infelizmente, irmão, atualmente vivemos uma crise de liderança em todo o segmento da sociedade, principalmente no ministério eclesiástico. Uns não tiveram vocação divina,
Outros foram vocacionados, mas não se entregaram totalmente a Deus. Quantos, irmãos? Sobe um monte, desce um monte. Irmão, para começar, eu nem gosto de ficar subindo um monte, descendo um monte. Me chama para orar 2, 3 horas, para ler a Bíblia 5, 10 horas, irmão. Mas não me convide para ir no monte, irmão. Não me atrai. Não é da minha natureza. E aí, infelizmente, cada vez mais, de anos para cá, ele banalizou. As pessoas sobem um monte, solteiro, desce casado e grávida já. Sobe casado, desce solteiro, divorciado com o outro. Sobe o membro, daqui a pouco ele desce pastor. Quem tinha ungiu? Eu me ungi sobre o litro de óleo. Lembrando aquele vídeo lá do pastorzão. Pegou o litro de óleo, queimou sal. Tem ou não tem? Quantos vocês conhecem, irmão? Que não passou pelo processo, não serviu como cooperador, como diácono, como presbítero, e daqui a pouco ele é pastor, missionário, comando, evangelista, pregador, itinerante. Quem te ungiu? Eu mesmo, no monte. Não tem vocação, irmão. Não tem chamado. Quem escolhe o pastor, irmão? É Deus. Quem escolhe o obreiro para a casa do Senhor? É Deus. Quem consagrou o presbítero Juarez a presbítero? Foi Deus. Quem me consagrou, irmão, ao pastorado? Foi Deus. Que nos chamou e nos vocacionou. Eu não peguei o óleo aqui, ó, e derramei sobre mim, não. Ainda faz errado. Porque hoje em dia nem se unge mais com óleo, é imposição de mãos. Aleluia. Mas Moisés não foi vocacionado, Moisés foi escolhido, Moisés foi tirado de trás das malhadas, igual Davi, estava apacentando as ovelhas, as poucas ovelhas do sogro, e Davi é do pai. Aleluia. Aí alguns que são vocacionados, são chamados, se acovardam, tem medo. Moisés, sabe o que ele teve, irmão? Visão espiritual, presbítero Juarez. Não gosto de falar essa palavra. Visão espiritual, está em Êxodo 3, aí, Salmo 1 ao 5, a palavra que nós lemos hoje, lemos no começo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. Esse mesmo monte Horebe, lá na frente, recebe o nome de Monte Sinai, é o mesmo monte. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, o anjo com A maiúsculo, o próprio Deus. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha o versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Do 1 ao 5. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Visão espiritual. O que tem de crente, irmão, vendo o morcego achando que é anjo. O que tem de crente, irmão, que vê uma coisa e não é. Deus, peça visão espiritual nesta noite. Cuidado com aquilo que seus olhos estão enxergando. Aleluia. Um monte de crente, irmão, tendo sonho de barriga cheia, que vê, que viu e que viu nada, irmão. Nada acontece do que ele fala, do que ele vê. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Moisés teve uma visão espiritual, e isso influenciou a sua geração e as futuras, porque foi dotado de uma visão espiritual. Não foi um sonho de barriga cheia, foi uma visão. Ele viu o próprio Deus no meio da sarça. Uma visão espiritual capaz de abrir as cortinas do material e vislumbrar o trono da misericórdia. Ficou firme como um vento invisível. Foi lá atrás do deserto. Bendito, ele não precisou, irmão, subir monte. Ele não precisou ir em tal lugar. Ele não precisou correr atrás de revelação, atrás de campanha, atrás da irmã do manto, do pregador, da revelação do mistério. Não, ele estava no deserto, cuidando das poucas ovelhas do seu sogro. Aleluia. Quando de repente a sarçadinha, oh glória, foi atrás do lugar, foi atrás do deserto. Neste lugar sagrado,
ao contemplar a chama divina, que a natureza de Moisés foi deitada ao pó, e só Deus foi exaltado. Como a sarça ardia e não se consumia, uniformemente Moisés ardia no fogo da responsabilidade e não se consumiria, porque o Deus da obra estaria com ele. Tanto a entrega do decálogo como o modelo do glorioso tabernáculo foram dados a Moisés por meio de visão. Que experiência gloriosa. Segundo ponto aqui, humildade exemplar. Êxodo 3 e 4, quando Deus chama ele do meio da sarça e chama Moisés, ele fala o que? Estou correndo, estou indo embora, vou ficar não. Ele fala o quê? Aleluia, aleluia. Que quando Deus te chamar, você será pronto para dizer: eis-me aqui. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Moisés também não era, mas ele falou: eu sou o que sou. Moisés, pode ir, vai no meu nome, que a vitória é certa. Vai no meu nome, que Faraó vai libertar. Vai no meu nome, que você vai guiar o povo. Vai no meu nome, Moisés. O eu sou o que sou está aqui nesta noite, e Ele te vocaciona, te chama para esta grande obra. E quando Ele te chamar, diga: eis-me aqui. Humildade exemplar nesta resposta de Moisés. A voz que lhe indagava no meio da sarça encerrava-se por completo. Toda a sujeição e humildade ao Senhor. Ali caiu sua natureza, ali caiu seu eu, ali caiu sua força, sua sabedoria, seu intelecto, seu ensino, seu principado no Egito caiu ali, por terra, diante do eu sou. Na escala de valores de Deus, a humilhação ocupa lugar de destaque. João Batista disse: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Bendito seja o nome do Senhor. Poucos querem servir, irmão. Poucos querem dizer: eis-me aqui. A maioria de alguns que estão na liderança querem ser servido. Tem que parar o culto quando ele chega, tem que ovacioná-lo, tem que idolatrá-lo, tem que servi-lo. Aleluia. Mas o Filho do Homem, oh glória, aquele que desceu dos altos céus, aquele que estava sentado no trono e desceu há 2000 anos atrás. Paulo vai dizer, se não me falha, Filipenses 2, que esvaziou-se a si mesmo, deixou o seu trono de glória e se humilhou até a morte de cruz. Aleluia. Os homens querem ser rei, os reis querem ser Deus, e Deus se fez homem. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos querem ser servidos, mas assim como Jesus, Moisés, um precursor de Jesus, veio para servir também. Quando Deus chamou, eu creio que Deus também chamou Jesus e falou para ele: vai ter que descer, filho. Quando Deus chamou Moisés, ele entendeu e falou: eis-me aqui, vou sofrer, eis-me aqui, o povo vai me macetar, eis-me aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E serviu até os 120 anos de idade. Aleluia. Coragem infamada. Deuteronômio 31, 6, 7. Deuteronômio 31, 6 e 7. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar, e tu os farás herdá-la. A palavra coragem na vida de Moisés aparece 3 vezes na Bíblia. Moisés não temeu as águas do Mar Vermelho, Moisés não temeu a revolta de Coré e nem a censura da sua irmã Miriam. Coragem é aquela qualidade do Espírito que capacita os homens a enfrentar o perigo ou a dificuldade com firmeza ou sem medo,
sem depressão mental. É preciso coragem para aceitar um desafio de recomeçar ou de começar uma obra do zero. Muitos não aceitam, muitos só querem igreja cheia, muitos só querem pregar para multidões, muitos só querem o microfone em Camboriú, não quer pregar para 5 ou para 6, para 1. Mas o meu mestre me ensinou, aleluia, na beira do poço de Samaria, que ele prega para 1. Meu mestre ensinou de noite, estando com Nicodemos, que ele prega para 1. Meu mestre ensinou que muitas vezes ele tinha que pregar para 3, Pedro, Tiago e João. Muitas vezes ele tirou a multidão de cena para estar com 12 ensinando, pregando para 12. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso coragem para enfrentar alguns desafios da vida eclesiástica, de uma liderança. E para finalizar, e eu creio que esse estudo aqui fecha com chave de ouro. Moisés foi um reprodutor de líderes. O trabalho mais brilhante deixado por Moisés não foi a construção de um tabernáculo e nem a entrega do decálogo, os 10 mandamentos, mas sim o seu substituto, chamado Josué. Há líderes que partem para a eternidade e não deixam substitutos autênticos. O líder eficaz é aquele que dá aos seus subordinados campo suficiente para o exercício e desenvolvimento do seu potencial. A maior liderança minha aqui, Pai Fernanda, não é pregar, ministrar, ensinar, não. É formar novos pastores, é formar novos líderes. É ensinar os irmãos como tem que ser feito, ensinar os irmãos fazendo, é eu sentar para que os irmãos se desenvolvam. Mas infelizmente vivemos uma geração, presbítero Juarez, de competitividade das igrejas. Os púlpitos estão cheios de competidores. A maior guerra hoje das igrejas é em cima dos altares, é entre os pastores, é entre os obreiros. Muitas vezes o líder não quer sentar para o seu liderado ministrar e ele pontual precisa ser melhorado, ou ele chama de canto e fala: vem cá por aqui, ó. Aleluia. Quando Moisés subia para ministrar, Josué ficava na porta da tenda, e Moisés nunca expulsou Josué, sempre deixou ele do lado, sempre deixou ele aprendendo, porque sabia que um dia ele se tornaria um grande líder. Infelizmente, muitos, por medo de perder a sua cadeira no meio, não quer ensinar, não forma líderes. A igreja virou uma dinastia, nepotismo, que muitos ministérios, principalmente o ministério grande, só quem vai dar sequência no pastorado é o filho ou a filha. Ele não vai colocar outro que de repente Deus vocacionou para dar sequência, como se fosse um reinado, como se fosse o trono da Inglaterra. Mas Moisés nos dá o exemplo, e nesse estudo aqui foi o que mais me marcou na liderança de Moisés. Foi a liderança que ele formou em Josué. Foi o líder que ele formou em Josué. Ele não teve medo de perder. Quando Deus falou para ele: você não vai estar na terra, você só vai olhar. Ele podia virar as costas e falar: também não vou ensinar esse menino a entrar, não. Pelo contrário, ele pegou Josué e falou: vem cá, filho, você vai fazer o povo entrar lá, ó. Ser forte, ser corajoso. Deus não vai te
O líder hoje deveria cessar de ser uma pessoa que faz tudo e se tornar uma pessoa que treina os outros. Treinamos obreiros que nunca tinham ministrado uma ceia. Chorou na primeira vez que ministrou. Obreiros que nunca ministravam, nós fomos ajudando. Nunca tinha feito evangelismo. Ou é assim, ó. Vamos orar antes, vamos consagrar, vamos sair. Glória a Deus. Atos 11, 25, ó. Um formador de líderes. Você conhece o apóstolo Paulo? Sabe da sua biografia, da sua história? Perseguidor, judeu, fariseu. Alguém discipulou ele. Alguém formou nele um líder. Atos 11 e 25, alguém foi, ó. E partiu Barnabé. Ninguém prega sobre Barnabé. Muitos nem conhecem, nem sabem que existe na Bíblia o nome Barnabé. Mas está aqui, ó. Quem discipulou Paulo, ó. E Barnabé partiu para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. Aí, ó. Barnabé foi o mentor do apóstolo Paulo, e Paulo, o mentor de Timóteo. Hoje os líderes têm medo de seus liderados ser melhores que ele, se sobressair melhor. Aí muitos se acovardam. Moisés é um tipo de Cristo. Poderíamos enumerar várias comparações e o principal contraste entre os dois. Já que Moisés é um retrato maravilhoso de Jesus Cristo em seus ofícios. Moisés foi profeta, foi sacerdote, foi servo. Está vendo a identificação com Jesus aí? Foi pastor, foi mediador, foi libertador. Em seu caráter, Moisés foi manso, foi fiel, foi obediente, poderoso em palavras e obras. Em sua história, Moisés era um filho no Egito e corria o risco de ser morto. A mesma coisa que Jesus, mas Deus providenciou, cuidou dele. Ele escolheu sofrer com os judeus a reinar no Egito. Da primeira vez, os irmãos de Moisés o rejeitaram, mas na segunda vez o receberam. E ele, enquanto rejeitado, ganhou uma noiva gentia. Um retrato em Cristo e da igreja. Moisés condenou o Egito e Cristo condenou o mundo. Moisés libertou o povo de Deus por intermédio do sangue do Cordeiro, da mesma forma que Cristo o fez na cruz do Calvário. Moisés guiou o povo, alimentou e carregou o fardo dele. É claro que o contraste é que Moisés não fez Israel entrar na terra prometida. Josué teve que fazer isto, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe através do exemplo deste líder chamado Moisés, e que nós possamos aprender com ele, renunciar o mundo, o Egito, as ofertas, as propostas. Irmão Juarez tem recebido, o presbítero Juarez tem recebido propostas, mas tem recusado, tem renunciado para estar aqui, ó, com os patrícios, com os irmãos, lutando conosco, aleluia, por este ministério que tem regimento interno, tem estatuto, tem normas a ser cumprida. Bendito seja o nome do Senhor, que é registrado em cartório, que tem a ficha limpa, que tem todos os seus, aleluia, as suas obrigações respeitadas diante das autoridades deste país. Que Deus em Cristo abençoe. Medite na vida de Moisés. Leia Êxodo 1, 2, 3 até o 30, até o 40. Êxodo termina 40. Entenderam a palavra, igreja? Domingo estaremos aqui, irmãos, se Deus permitir.
Quero orar pela vida do presbítero José, fez aniversário.